Olá, falas baixinho? Queres ganhar volume na tua voz? Fica por aí, é disto que vamos falar hoje. Quando as pessoas falam muito baixinho, de uma forma geral, passam uma imagem de timidez, de insegurança, de medo, de fragilidade e normalmente têm a autoestima muito em baixo. E mesmo quando tentam falar mais alto, aquilo que acontece é uma sensação de desconforto desagradável na garganta e pode até mesmo gerar dor. Mesmo que isto não seja verdade, estas pessoas passam uma alta imagem negativa e, de uma forma geral, têm dificuldades nos relacionamentos interpessoais. Antes de qualquer dica prática, nós temos que trabalhar as emoções e o medo. Do que é que tu tens medo? O que é que te impede de falar, por exemplo, de falar em público, que é uma das coisas que as pessoas têm muito medo? Aliás, há um estudo que mostra que as pessoas têm mais medo de falar em público do que a própria morte. Isto porquê? Porque falar em público tem uma hora marcada. A morte, não sabemos. Como é que tu te sentes em relação à exposição? Consideras-te um bom comunicador? Ou achas que não, que és um mau comunicador e então nem sequer te atreves? E se isso for verdade, porquê? Pensa lá um bocadinho sobre isto. E então o primeiro ponto é, vale a pena olhar para estas emoções e trabalhá-las neste sentido. Trabalhá-las no sentido de ganhares mais autoconfiança e de perderes mais os medos que possam existir aí. E assim ganhares segurança, confiança e não teres medo de falar em público. Agora vou-te dar uma segunda dica mais prática. Então a segunda dica tem a ver com a nossa postura física. Está provado cientificamente que, tal como as nossas emoções influenciam a nossa postura corporal, a nossa postura também consegue influenciar as nossas emoções. E então nós conseguimos influenciar os nossos medos através da nossa postura. Portanto, se nós temos uma postura confiante, de vencedor, naturalmente nós vamos pensar que vamos conseguir. E se estamos a pensar que vamos conseguir, isto influencia novamente a nossa postura e uma postura de mais confiança nós temos. E isto faz toda a diferença. Experimenta e depois podes dizer qualquer coisa. Há um estudo que diz que se quiseres saber qual é o estudo, pergunta-me que eu depois digo qual é. Que diz que se nós estivermos 2 minutos em posição de vencedor, aumenta em 20% a testosterona e diminui em 25% o cortisol. A saber, o cortisol é a hormona que regula o stress. Portanto, quanto menos cortisol, mais regulado o nosso stress está. A testosterona aumenta a capacidade de concentração, de memorização e de aprender coisas novas. Também ajuda a boa disposição e o humor. A terceira dica que eu tenho para te dar é: faz exercício físico. O exercício físico permite a ativação de uma série de músculos envolvidos na nossa voz, na nossa fala. E se os músculos estiverem ativados, naturalmente tu vais conseguir produzir uma voz mais alta, ter mais ativação muscular e vais conseguir fazer com que a tua voz seja melhor ouvida. Para além disso, fornece oxigênio ao cérebro e te permite a capacidade de pensar, raciocinar e fazer uma série de coisas mais rápidas. E não te esqueças, corpo são, mente sã. Quarta dica, trabalha a tua dicção. Não te esqueças que a nossa boca é como se fosse o nosso megafone. Eu já fiz um vídeo só com dicas sobre como trabalhar a dicção. Vai lá no YouTube e podes ver. E agora, para ti que ficaste até ao fim, vou-te dar um exercício que eu utilizo muito para trabalhar a ressonância. Então o exercício é o seguinte: com os lábios encostados nós vamos tentar abrir o máximo a nossa boca e fazer a produção de um M. Fazer isto assim. E então, depois vamos mastigar este M. Portanto, fazer isto assim. Ao fazer isto, nós estamos a trabalhar a ressonância, ou seja, o megafone aqui da nossa voz. Portanto, nós produzimos a voz na laringe e depois ela aqui é amplificada. Podemos acrescentar este exercício a produção de vogais. Portanto, ok, experimenta esta última dica
e podes dizer, por exemplo, uma frase que queiras que seja ouvida, faz este exercício de ressonância, gravas a tua voz e depois grava novamente a tua voz depois do exercício. E consegue perceber as diferenças que existem na tua voz. E assim percebes se este exercício te permite ajudar ou não. Ok? Até o próximo vídeo, espero que tenham gostado.